é demonstrar aos nossos colegas qual é o estilo de trabalho que a Sobracid tem nos nossos cursos de especialização. E para isso, então, nós convidamos a Geistlich para que ela pudesse demonstrar os seus produtos e, ao mesmo tempo, demonstrar a possibilidade de nós conseguirmos utilizar esses produtos nos nossos consultórios. Então, eu dou boas-vindas ao nosso representante da Geistlich, que nada mais é do que o próprio BIOS, que é o Bruno, que vai conversar com vocês a respeito desta apresentação. O Bruno Lara é nosso amigo e nosso parceiro já há uns 2 anos. E nós trouxemos a Geistlich aqui para dentro, para vocês terem oportunidade de trabalhar com produtos de ponta. Bruno, fica à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente agradecer ao Dr. Gilson, ao Sobracid, por estarem dando essa oportunidade de a gente vir aqui e ter essa aula demonstrativa. Me apresentar, na verdade sou o Bruno, eu sou o gerente de contas da Geistlich aqui na região sul. E a ideia hoje desse curso é passar assim, mais o conceito da regeneração óssea guiada do que propriamente a funcionalidade, o conceito hoje da regeneração e o que a Geistlich preconiza hoje no mundo, né? Então a gente vai, na verdade, eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui da empresa, para vocês saberem quem é a Geistlich, né? Então, a Geistlich é uma empresa suíça, tá? Que ela, na verdade, ela tem 3 braços. Ela é uma hold e aqui e ela tem então a parte dos biomateriais, né? Que é a parte da odontologia, que muitos já conhecem, o BIOS, essa gama de produtos. Nós temos a parte da ortopedia e nós temos a parte da farmacêutica, né? Basicamente aqui no Brasil nós temos somente a da odontologia, né? Que é basicamente o que nós vamos falar hoje referente à regeneração óssea guiada. Então, falando um pouquinho da Geistlich, ela, para vocês entenderem, ela é a empresa pioneira no biomaterial. Ela foi a primeira empresa a produzir um biomaterial de regeneração óssea guiada de origem animal. E ela é uma empresa bem antiga e ela é líder mundial hoje na regeneração óssea. Então, só para vocês entenderem, na parte do enxerto ósseo, ela tem 40% do mercado mundial. E na parte de membranas ela tem 46% do mercado mundial. Essa proporção ela é bem grande, né? Então, pensando hoje no mundo, com a linha de biomateriais que a gente tem esses resultados, né? Então, falando um pouquinho da Geistlich, ela é uma empresa já centenária. Ela nasceu em 1851. Ela foi fundada, na verdade, por o Dr. Henry Glatt e o Dr. Henry Geistlich. É daí que vem esse nome complicado, que muitas demoram para aprender a falar, então é o sobrenome do Dr. Henry Geistlich. E o primeiro ramo que eles iniciaram foi fabricando cola. Foi fabricando cola primeiramente, e depois eles iniciaram a produção voltada para a farmacêutica, fabricavam gelatinas também, isso em 1851. Na Suíça, né? Então, o nascimento do BIOS foi o Dr. Peter Geistlich, que em 1983 ele estava lendo um artigo do professor Philip Boyne. Era um artigo sobre regeneração óssea de origem animal. O professor Boyne, ele tinha publicado um artigo, ele é da Universidade de Loma Linda, na Califórnia. E o Dr. Peter, ele estava lendo esse artigo e ele ficou muito intrigado como que aqueles resultados estavam sendo apresentados de origem animal, e ele foi para a Califórnia, na Universidade de Loma Linda, para poder entender mais como que funcionava, para poder ver como que era esse novo conceito lá em 1983. Então, essa é a foto do Dr. Peter Geistlich, é o fundador, na verdade, quem idealizou o BIOS, né?
E então, 3 anos depois que eles lançaram o BIOS, que foi o primeiro substituto ósseo natural produzido por uma divisão de biomateriais. Esse foi o nascimento do BIOS, e então hoje ele já tem aproximadamente 25 anos. A Geistlich possui, essa é uma foto antiga da companhia, né? Então ela está localizada na Suíça. Essa é a antiga, como é que funcionava a fábrica lá antigamente. E hoje os laboratórios eles ficam em Wolhusen, que fica perto de Lucerna. E tem a parte científica também, que ela fica em Brno, também que fica bem próximo a Lucerna. Aqui são algumas fotos da linha de produção da Geistlich. Ela tem um autocontrole da sintetização, enfim, do processo, que a gente vai abordar depois dessa questão. E falar um pouquinho do BIOS, como é que ele chegou até o Brasil, né? Porque ele já é um produto bem antigo. E, na verdade, isso aqui desde 2008 que ele está sendo comercializado aqui, né? Antigamente ele vinha para o Brasil, mas os cirurgiões que iam para fora compravam, ou algumas empresas que conseguiam ter acesso, mas ele era comercializado, teoricamente, de uma forma ilegal, né? Porque não tinha o registro da Anvisa, mas se tinha aqui no Brasil um consumo muito alto desse produto. Então a Geistlich identificou isso, e ela abriu no Brasil, e como em alguns outros países, ela abriu a própria Geistlich no Brasil, né? Então, para vocês entenderem hoje como é que funciona, então a Geistlich, esses pontos em vermelhos são onde ela abriu as filiais mesmo. Não é aqui uma empresa no Brasil, uma empresa de distribuição que distribui, não. É a própria companhia. A Geistlich está no Brasil hoje. A Geistlich foi a 6ª filial a ser aberta no mundo, e ela já está, dos 50 representantes do mundo inteiro, entre filiais e representantes, hoje o Brasil ele já está em 4º lugar no mundo que mais consome o BIOS, né? Então, competindo com os Estados Unidos, competindo com a própria Inglaterra, com países, com a Alemanha, enfim. Então, o Brasil tem uma representatividade muito grande pela qualidade dos cirurgiões que tem aqui, pela odontologia em si, que aqui no Brasil ela é muito forte. Então ela veio para o Brasil, né, como eu falei, então ela está na verdade mais em 8 países, a Geistlich mesmo está em 8 países. Então hoje eu sou um funcionário direto da Geistlich, que representa a região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Falando, né, então a Geistlich no Brasil, ela se situou, ela fica em São Paulo, o escritório dela, onde fica. Ela veio então em 2009, onde teve, desde 2008 começou esse processo então de liberação não Anvisa, em 2009 que se conseguiu essa autorização, então em 2009 que se iniciou os trabalhos aqui da Geistlich no Brasil, né, comercializando o produto de uma forma legal, reconhecida, com fácil acesso nessa compra, né. Dezembro de 2009, mais precisos, iniciaram-se os trabalhos. No início foi uma equipe bem pequena, que já é toda a equipe dos gerentes das regiões, né, Então aqui é uma breve apresentação hoje da empresa, e ela fica situada em São Paulo. O escritório da Geistlich no Brasil é em São Paulo, ela fica na Brigadeiro Faria Lima. Uma hora que vocês forem a São Paulo, todos estão convidados a conhecer lá a companhia. Tem uma máquina de chocolate suíço lá, quem quiser está convidado lá para conhecer a estrutura. E esses são os valores da Geistlich, tá? É a inovação, é a parceria, é a família, perito em regeneração e o científico, que hoje é o que move a Geistlich, a parte científica. É onde a Geistlich tem os maiores investimentos, é onde realmente eles preconizam e são muito assim, rígidos, como a cultura suíça, nessa parte científica. Então, hoje, falando na questão dos valores, essa pode ser bem destacada, né? Então, falando um panorama geral hoje do que a Geistlich representa, hoje, então, ela é o produto mais estudado no mundo, pelas principais universidades de odontologia no mundo. Ela já tem atualmente mais de 600 publicações, tanto da BioGuide quanto do BIOS. Então, mais de 25 anos de resultados, experiência a longo prazo, como ela foi a pioneira
na regeneração assediada, então os estudos que se tem e cada vez mais investindo nesses estudos. Então a Geistlich, como eu falei, ela é líder em regeneração assediada no mundo. Bom dia, amigos, meu nome é Luiz Marcelo Caldereiro, eu sou o gerente de projetos da empresa Consórcio Científico da Geist Pharma do Brasil e gostaria de informar que infelizmente eu não poderia estar junto de vocês no dia de hoje. Porém, o professor Rodrigo Beltrão, juntamente com o Bruno Lara, estamos já organizando essa ação já há algum tempo, e eles estarão me representando para fazer toda a parte teórica, exatamente a mesma aula que vocês receberiam, e também na parte prática. Nós deixamos também todos os biomateriais, os modelos para vocês utilizarem esses materiais na aula prática. Eu desejo de coração sucesso para vocês nessa aula e espero um novo momento para nós nos vermos em breve. Um abraço e boa aula.